Perto dos 58, muita gente acha que a alavanca da dobra é encontrar o investimento mais rentável. Uma ação da moda, aquela criptomoeda que explodiu do dia para a noite, ou a promessa de um retorno fácil e rápido que aparece no seu feed. É uma busca frenética, quase febril, por atalhos que parecem brilhantes, mas que, na maioria das vezes, levam a becos sem saída, frustração e, pior, perda de capital. Mas e se a alavanca verdadeira estiver escondida antes de qualquer escolha de ação? Antes de qualquer nome de investimento que te vendem por aí? E se a chave não for o que você compra, mas como seu dinheiro funciona para você? Até o final desse vídeo você vai entender as 4 alavancas que tiram um patrimônio da imobilidade e mostram qual delas mais muda o jogo. E a última parte é a que muda tudo. Ela vai te mostrar como virar a mesa de um jeito que você nunca imaginou. Fica comigo até o fim. Você trabalhou a vida inteira, dedicou décadas à sua profissão ou ao seu negócio, criou filhos, pagou prestações de imóveis e carros, fez sacrifícios incontáveis. Talvez você tenha a casa própria quitada, um carro confortável na garagem e até algum dinheiro guardado no banco. Chega um momento, geralmente por volta dessa idade, em que você olha para o extrato, vê um saldo considerável e pensa, enfim, construí algo. Há um orgulho legítimo nesse pensamento. Você cumpriu sua parte, honrou seus compromissos, construiu uma base, mas no fundo existe uma sensação incômoda, uma pontada de estranheza. Aquela quantia que representa décadas de esforço, suor, horas extras e renúncias, não cresceu como deveria. Ela não parece acompanhar o ritmo da sua dedicação. É como se o rio da sua vida financeira, que deveria estar caudaloso e forte, estivesse represado, sem força para mover as turbinas do seu futuro. Você se pergunta, onde foi parar toda a multiplicação que eu esperava? A inflação comeu uma parte, os juros da poupança foram pífios e as promessas de rendimentos maiores nunca se concretizaram de verdade. Essa sensação não é preguiça sua, nem falta de caráter. Não foi falta de esforço, de disciplina ou de vontade de fazer o certo. Não, o problema não está em você, mas foi sim falta de método. Foi o excesso de dinheiro parado no lugar errado. Dinheiro que não cumpria sua função mais básica, trabalhar para você. Ele estava lá, estático, como um carro de luxo na garagem, bonito de se ver, mas sem rodar, sem gerar valor, apenas se desvalorizando com o tempo. Eu sei bem o que é começar sem nada. Aos 9 anos, eu engraxava sapato no centro de São Paulo. Não tinha herança, não tinha padrinho, não tinha porta aberta esperando por mim. A rua foi minha escola, e ali, no burburinho da metrópole, observei de perto os contrastes, as pessoas que prosperavam e aquelas que patinavam. Via o que fazia o dinheiro das pessoas virar patrimônio de verdade, concreto, que gerava mais dinheiro, e o que o fazia evaporar como fumaça, consumido pelas dívidas e pela falta de propósito. E uma das lições mais duras que aprendi cedo foi essa: dinheiro parado não cresce por osmose. Ele não se multiplica sozinho, apenas por estar lá. Ele precisa ganhar uma função, um propósito claro, uma direção, para de fato trabalhar para você. Ele precisa se transformar de um peso morto em um funcionário incansável. Antes da gente seguir para as alavancas que vão mudar essa perspectiva, eu preciso te falar de uma coisa que trava quase todo mundo que me escreve, querendo montar uma renda de dividendos. A pessoa quer ver o dinheiro trabalhando por ela, quer ter um fluxo de renda passiva, mas no fim do mês não sobra R$1 para investir. É uma luta constante contra a escassez, mesmo tendo um bom salário. E na maioria das vezes o problema não está no tamanho do salário, na quantidade de dinheiro que entra. Está num vazamento silencioso, um buraco que drena todo o seu potencial de construção de patrimônio. O rotativo do cartão de crédito. Ele cobra um dos juros mais altos do Brasil,
verdadeiros agiotas legalizados, e leva todo mês justamente aquele dinheiro que poderia estar virando dividendo seu, que poderia estar comprando ações de boas empresas ou fundos imobiliários para te gerar renda. Enquanto esse furo está aberto, você joga dinheiro no balde e ele escorre por baixo mais rápido do que entra. É como tentar encher uma caixa d'água com um vazamento gigante na base. Não importa o quanto você coloque, ela nunca vai encher. E o que é pior, você fica exausto e frustrado. Essa dívida não é apenas um problema financeiro, é um problema de mentalidade, de controle, que aprisiona seu futuro e te impede de dar o primeiro passo real para a liberdade. Ela é a âncora invisível que impede seu barco de navegar. Foi por isso que eu organizei um material essencial, direto ao ponto, chamado Não Seja Refém dos Bancos. Não é um e-book qualquer, é um guia prático, um mapa de guerra contra as dívidas, especialmente as mais predatórias. Ele mostra a ordem certa de quitar, atacando primeiro a dívida mais cara, o rotativo, o cheque especial, que é onde o estrago acontece de forma exponencial. O Pedro, de 60 anos, um aposentado que me procurou, vivia essa agonia. Ele tinha um bom histórico de trabalho, uma aposentadoria razoável, mas vivia endividado no rotativo. Aceitava a primeira proposta dos bancos, com juros altos e prestações que apertavam, e saía no prejuízo. Ele aprendeu, com o guia, a chegar preparado para a negociação. Conhecia seus direitos, sabia citar a portabilidade como uma ferramenta de barganha poderosa e, com as frases certas, conseguiu descontos significativos no saldo devedor e juros menores. Em menos de 6 meses, ele zerou uma dívida que o atormentava há anos e começou, pela primeira vez, a ver o dinheiro sobrar e a planejar seus primeiros investimentos em dividendos. A mudança na vida dele foi completa, da angústia à esperança. Dentro do material Não Seja Refém dos Bancos, você tem o raio-x das suas dívidas, um passo a passo para entender cada centavo que te prende. Você tem as frases exatas para negociar de igual para igual com o gerente do banco, buscando desconto e condições reais. E o mais importante, você tem um plano de 12 meses para zerar tudo na ordem certa, um roteiro claro para a sua liberdade financeira. O link com todas as condições está aqui no primeiro comentário, aquele fixado em cima. Para você ter ideia, o que ele custa costuma ser menos do que um único mês de juro que o rotativo tira de você. É um investimento que se paga em dias, liberando um fluxo de dinheiro que você nem sabia que tinha. Quem deixa para depois paga esse juro de novo na próxima fatura, perpetuando o ciclo da dívida. Quem resolve hoje começa a liberar esse dinheiro já no mês que vem, transformando o que era um custo em potencial de investimento. Pega o seu ali no primeiro comentário e volta aqui, porque o que vem agora é exatamente como fazer esse dinheiro começar a trabalhar para você de verdade. O problema, para quem está me ouvindo, não é ter 58 anos, não é ter começado tarde, como muitos erroneamente pensam. O que é tarde, de fato, é continuar medindo o seu patrimônio pelo tamanho do saldo, por aquele número que pisca no extrato da sua conta, e não pela capacidade real dele de gerar renda, de possibilitar reinvestimento e de te proteger contra os vazamentos silenciosos que corroem seu suor. Não é sobre o tamanho da sua pilha de dinheiro, mas sobre o quanto essa pilha é produtiva, o quanto ela se movimenta e cresce por conta própria. O inimigo, nesse jogo da liberdade financeira, não é a falta de tempo, é uma combinação perigosa de forças que trabalham contra você. É o banco te vendendo produtos confortáveis que parecem seguros, como a poupança, alguns CDBs com rentabilidade pífia ou a previdência privada com taxas exorbitantes, mas que na realidade te entregam uma rentabilidade que mal cobre a inflação. Eles te dão a ilusão de segurança enquanto seu dinheiro dorme, sem produzir.
É a inflação, essa ladra silenciosa e implacável, ano após ano, reduzindo sem dó o que aquele dinheiro parado realmente compra, corroendo seu poder de compra. São as taxas silenciosas, os custos invisíveis de manutenção de conta, anuidades de cartões, tarifas de serviços que drenam sua riqueza sem você perceber, como pequenos ralos. É a cultura arraigada de deixar o dinheiro seguro demais, sob o colchão ou em aplicações que rendem pouco, até ele se tornar improdutivo demais. Uma segurança que, ironicamente, te deixa mais vulnerável. Você sabia que no Brasil, o rotativo do cartão está historicamente entre os juros mais altos da economia mundial, chegando a patamares de 400% ao ano, enquanto a inflação, por outro lado, trabalha para reduzir o poder de compra do seu dinheiro parado em poupança ou fundos que rendem menos que ela. Esse é um duelo desleal, uma corrida perdida de antemão, onde você paga para perder, onde seu dinheiro é constantemente atacado de dois lados. Mas existe uma saída, e ela começa com uma inversão de mentalidade profunda. A alavanca da dobra, para quem está na casa dos 58, não é sobre fazer malabarismos financeiros complexos, nem sobre arriscar tudo em uma tacada de sorte. É sobre aplicar uma sequência lógica, um método comprovado que coloca seu dinheiro para trabalhar. É sobre entender que o seu dinheiro, a essa altura da vida, precisa de um novo trabalho. Ele precisa ser seu funcionário mais leal, o que não tira férias, não pede aumento e não se cansa. Ele precisa ser o motor de crescimento, a máquina de gerar mais recursos, e não apenas uma reserva estática. Aos 58, o recurso mais escasso não é inteligência, é tempo útil para colocar o dinheiro em movimento e deixá-lo trabalhar. Cada dia, cada mês que passa, é tempo que não volta. Quanto tempo você ainda quer ver seu dinheiro na esteira, andando sem sair do lugar, enquanto o relógio não tem piedade e seus objetivos de vida se aproximam? Esse patrimônio, que você com tanto sacrifício construiu, não pode ser apenas uma fotografia do passado, uma lembrança de suor e esforço. Ele precisa ser o motor do seu futuro, o combustível para seus sonhos de uma vida mais tranquila, com mais opções e menos preocupações. Conheci um engenheiro autônomo, o Carlos, também de 58 anos. Ele tinha um patrimônio razoável no papel, 2 imóveis alugados que davam mais trabalho que lucro, um bom saldo em previdência privada que rendia menos do que o prometido e algumas aplicações diluídas em diferentes bancos, sem foco e sem função. Ele se via como uma pessoa prudente, que sempre guardou, mas quando ele precisava de uma renda extra para uma emergência, para uma viagem há muito sonhada com a esposa, ou quando a aposentadoria não cobria totalmente os gastos, ele se via obrigado a vender pedaços do que tinha, muitas vezes perdendo dinheiro na pressa. Ou pior, recorria ao limite do cheque especial, mergulhando na espiral da dívida. Ele tinha a riqueza no papel, mas vivia na escassez de fluxo de caixa. A prudência dele estava imobilizada, travando o próprio crescimento, deixando seu futuro refém da necessidade de descapitalizar o que tanto custou a construir. Essa é a armadilha do patrimônio parado. Ele te engana com a imagem de segurança, mas te impede de viver com liberdade. A primeira alavanca para dobrar o seu patrimônio, ou ao menos fazê-lo ganhar tração real aos 58, é a alavanca do fluxo. O primeiro salto não é buscar a ação milagrosa de uma semana, aquela que promete multiplicar seu dinheiro em poucos dias. O primeiro salto é transformar esse patrimônio parado, essa pilha estática, em um fluxo mensal, constante, em dinheiro que pinga todo mês na sua conta, de forma previsível e confiável. Isso é sobre entender e buscar ativos que pagam dividendos, juros sobre capital próprio e outras formas de renda recorrente. Não precisa ser economista para entender isso. Basta trocar aplicações dispersas, sem foco e sem função,
por ativos que comprovadamente pagam renda e têm um histórico sólido. Imagine seu dinheiro não como uma única poupança, mas como pequenas fontes que jorram água. Cada gota é um dividendo, um rendimento. Alguém que faz essa troca reduz drasticamente a ansiedade de ter que vender seu patrimônio quando precisa de dinheiro. Ao invés de liquidar um imóvel ou um carro, ou se desfazer de um investimento com prejuízo, você simplesmente recebe a renda gerada por esses ativos. O impacto é imediato e profundamente libertador. O dinheiro deixa de ser uma pilha estática, uma fotografia do passado, e vira uma torneira que você controla, um fluxo que te dá paz e segurança. Você passa de guardador a recebedor de renda. É a sua máquina de fazer dinheiro começando a rodar, te dando a tranquilidade de saber que todo mês você terá um reforço financeiro sem precisar tocar no seu capital principal. Lembra da promessa de que a última parte muda tudo? Fica comigo que estamos chegando lá e ela vai te fazer ver seu dinheiro com outros olhos. A segunda alavanca é a alavanca do reinvestimento. Todo dividendo, todo juro sobre capital próprio que você recebe e que não precisa usar para suas despesas imediatas, deve voltar para comprar mais geradores de renda. É a matemática do juro composto trabalhando a seu favor e não contra você, como ocorre quando você está endividado. É a grande força que separa os patrimônios que estagnam dos que explodem. Imagine R$ 500 mensais de renda reinvestidos ao longo dos anos. Parece pouco? No começo, sim, mas não é pela emoção de acertar um papel ou fazer uma aposta arriscada. É pela repetição disciplinada, pela constância de um método. Cada dividendo reinvestido compra um pedacinho a mais de uma empresa ou de um fundo imobiliário, que, por sua vez, vai gerar mais dividendos no próximo ciclo. É um ciclo virtuoso, é a bola de neve da riqueza. Ela começa pequena, rolando montanha abaixo, e a cada volta acumula mais neve, ganha mais volume e velocidade. Em pouco tempo, essa bola de neve fica gigantesca, incontrolável, gerando resultados que pareciam impensáveis no início. Pequenas quantias, se aplicadas com inteligência e constância, têm um poder transformador absurdo, especialmente quando o tempo, mesmo que mais curto aos 58, está trabalhando a seu favor com o efeito composto. O impacto aqui é que o seu patrimônio começa a empurrar o próprio crescimento, criando um efeito bola de neve positivo que acelera exponencialmente sua capacidade de acumular riqueza e gerar renda. Seu dinheiro não só trabalha, ele recruta mais dinheiro para trabalhar com ele. A terceira alavanca, e essa é uma que poucos realmente aplicam ou sequer entendem a profundidade, é a alavanca da troca de dono. É sair da posição de pagador contumaz de juros e taxas para se tornar um recebedor de parte do lucro de boas empresas. Pense na ironia. Você passa a vida pagando juros ao banco, pagando contas de luz, de água, de internet, de celular. Essas empresas geram lucros fabulosos. Agora, imagine se você pudesse ser o dono de uma pequena parte dessas empresas, recebendo um aluguel por isso. O objetivo não é brincar de trader, especular com o sobe e desce das cotações diárias, que é um jogo de soma zero e de alto estresse. O objetivo é montar o que chamo de coroa de dividendos, um conjunto estratégico de empresas sólidas, com históricos consistentes de pagamento de proventos, que trabalham para você enquanto você preserva sua energia, seu tempo e sua paz de espírito. Pense no banco, por exemplo, que hoje te cobra juros abusivos no cartão de crédito, na sua conta, nos seus empréstimos. Ele pode se tornar, quando bem escolhido via ações, uma fonte possível de proventos para você. Você compra um pedacinho desse banco e passa a receber parte do lucro que ele gera, ao invés de apenas alimentá-lo com suas taxas. Imagine o dinheiro que antes ia para a fatura do cartão, para os juros do cheque especial,
virando um cheque mensal na sua conta, um depósito de dividendos, uma renda que te empodera. Essa é a troca de dono que liberta. É virar a mesa, de devedor para credor, de cliente para sócio, de pagador para recebedor. É uma mudança de perspectiva que não só aumenta sua renda, mas transforma sua relação com o dinheiro e com o próprio sistema financeiro. Você passa a ser o dono do seu futuro. A quarta alavanca é a alavanca da proteção. Dobrar seu patrimônio aos 58 não é sobre entrar em apostas de alto risco, em esquemas que prometem fortunas rápidas. É sobre método, sobre solidez, e método inclui blindagem. A essa altura da vida, seu capital é precioso e o tempo para recuperá-lo de perdas grandes é mais limitado. Por isso, a proteção é fundamental. Diversificar, por exemplo, não é apenas ter vários investimentos. É ter investimentos em classes de ativos diferentes, ações, fundos imobiliários, renda fixa, em setores diferentes da economia e em diferentes geografias, mesmo que minimamente, para reduzir a exposição a um único risco. É manter uma reserva de emergência robusta, que seja verdadeiramente uma reserva e não uma conta para uso diário. Essa reserva é o seu escudo, sua segurança para imprevistos, para que você nunca precise vender seus investimentos no pior momento, sob pressão, para cobrir uma despesa inesperada. É evitar a concentração de todo o seu capital em uma única promessa de retorno mirabolante, que muitas vezes acaba em fraude ou em perdas catastróficas. Quem coloca tudo em um investimento arriscado pode perder a década de uma vez. Quem reparte seu capital entre uma reserva de liquidez adequada, uma renda fixa que protege contra a inflação e ações pagadoras de dividendos de boas empresas, reduz drasticamente o risco de precisar vender na hora errada, sob pressão. A dobra possível não vem de adrenalina e risco descontrolado, vem de método, tempo e constância, aplicados com inteligência e proteção. E é exatamente esse furo, essa falta de blindagem contra as dívidas e a desorganização, que o material lá do primeiro comentário fixado ajuda a fechar. Dá uma olhada quando puder, porque a proteção começa pela organização. Aos 58, seu maior ativo não é a capacidade de gerar mais dinheiro através de mais trabalho, de horas extras que te consomem. Seu maior ativo e sua maior oportunidade é a capacidade de parar de carregar peso morto, de deixar de ter um patrimônio que consola pela sua existência, mas que não liberta pela sua produtividade. É sobre transformar o que está estático em dinâmico, o que está dormente em algo vivo e que gera valor. O seu dinheiro, ao invés de ser apenas uma lembrança do esforço passado, precisa virar seu funcionário do futuro, um incansável gerador de renda e possibilidades. Patrimônio parado consola, patrimônio produtivo liberta. E a liberdade é o maior luxo. Aquela sensação de ter feito muita coisa certa, mas ver o patrimônio sem vida, estagnado, não precisa ser o capítulo final da sua jornada financeira. Não precisa ser a sua história. Você pode sim reorganizar, pode tapar os vazamentos que te drenam, pode montar um fluxo de renda que trabalha para você, pode reinvestir com inteligência para acelerar seu crescimento e proteger o que construiu com tanto suor. Aos 58, não é a hora de parar, é a hora de fazer seu dinheiro trabalhar mais inteligentemente do que nunca. Lembra da promessa no início do vídeo? Que você entenderia as 4 alavancas que tiram um patrimônio da imobilidade, da estagnação e o transformam em um motor de riqueza? Foi isso que eu prometi no começo. E você agora tem as ferramentas, o mapa, o método. A pergunta é: qual dessas alavancas está faltando na sua vida hoje? Qual delas você vai priorizar para começar a agir? Me conta nos comentários sua experiência
e sua decisão são importantes para mim e para a comunidade. Se inscreva no canal para continuar aprendendo a construir renda de verdade, a se libertar das amarras financeiras e a proteger o seu futuro. E, por favor, não adie. Aos 58, o recurso mais escasso não é inteligência. É tempo útil para colocar o dinheiro em movimento. O próximo passo te espera e ele começa agora.